alunos do terceiro ano, estamos em mais uma aula de redação falando sobre dissertação argumentativa. Na última aula nós falamos sobre delimitação do tema. E em cima dessa parte de delimitar o tema, resolver a minha tese, eu trago hoje para vocês nessa aula a interpretação do tema. Porque para eu delimitar, eu também preciso interpretar, eu preciso entender. E a maior dificuldade, eu sei que na hora lá da prova, é uma prova extensa, uma prova longa, e o aluno começa a ler e fica cansado. E existem técnicas para resolver esse problema. Então vamos à nossa aula? Interpretação do tema e a leitura, para que eu possa melhorar na delimitação, para que eu possa melhorar na escolha da tese. O tema é sempre longo, são provas longas, são provas extensas, muitos textos motivadores e acabam cansando o aluno. Ele deve ser dividido em núcleos temáticos. Assim que o aluno vê aquele tema, ele deve focar na leitura e fazer logo o quê? A divisão de núcleos temáticos. Como assim? Interpretação, leitura do tema. Para que eu faça a leitura, existe uma técnica, está lá no final e eu vou já falar para vocês. A redação, ela não pode fugir, não pode haver uma fuga do conteúdo. O que é esse conteúdo? Esse conteúdo dessa redação, ele está dividido conteúdo e estrutura. Essa redação, ela está dividida conteúdo e estrutura. O conteúdo é o meu assunto que tem o meu tema, que o meu tema é a minha problemática. Essa estrutura, qualquer estrutura, eu estou narrando uma história, contando uma historinha, uma fábula, uma crônica? Não. Essa estrutura tem que ser dissertativa, argumentativa. Não basta só eu dissertar, não basta só eu expor. Eu tenho que ter argumentos expositivos. Então, eu tenho que dissertar e argumentar. Tá? Então, o assunto é o abrangente. A temática, minha problemática que foi lançada. A banca me lançou aquele tema. Em cima do tema, eu vou dividir os núcleos temáticos. Existe um assunto geral, existe um tema que gera uma problemática. E em cima desse tema, eu vou delimitar, eu vou elaborar a minha tese. Correto? Mas tem um problema, eu não posso ser tangencial. O que é tangencial? Eu não posso fugir do tema. Eu não posso falar de uma parte e esquecer o restante. Isso é ser tangencial. Se eu for tangencial na minha delimitação, na minha escrita, eu vou estar fugindo do meu tema. Eu já vou estar perdendo pontos. E eu preciso tirar 1000 nessa redação. Tema de 2016, do Enem de 2016. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Olha o tamanho do tema. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Eu separei os núcleos temáticos. Se eu já estou falando que um tema é longo, porque ele é abrangente, ele me gera uma problemática, eu tenho que circular os núcleos temáticos. Em cima dessa problemática, eu circulo os núcleos temáticos. Circulei, sublinhei, caminhos, combater intolerância religiosa no Brasil. Tiveram vários alunos que erraram, que eles foram tangenciais, eles fugiram. Uns alunos pecaram por falar só de intolerância. O tema está falando só de intolerância? Não, combate. Combate à intolerância. Mas é só o combate? Caminhos. É em qualquer lugar do mundo? Brasil. É um tema global. Um tema global, correto. Mas esse tema está sendo proposto para ser dito aonde? Em que país? No nosso. Então eu já vi um tema. Meu tema é longo. O que eu faço quando eu vejo um tema? Circulo, sublinho os núcleos temáticos. Caminhos. Isso quer dizer o quê? Que no longo da minha redação, ao longo
eu não posso deixar de falar sobre isso. Então a minha tese tem que estar focada nessa problemática, que é uma só? Não. Caminhos, combate à intolerância religiosa e é onde? No Brasil. Então o primeiro passo é separar os núcleos temáticos, para que eu não seja tangencial, para que eu não fuja do tema. Fazendo isso, eu vou começar a delimitar, a buscar a minha tese. Eu sei que eu tenho que falar de caminhos, combate, intolerância, religião e Brasil. Outro tema, 2017, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Olha só o tamanho do tema. Desafios para a formação educacional de surdos, no Brasil. Vamos separar os núcleos temáticos, onde está me gerando a problemática, onde está me gerando o tema. Desafios é algo desafiador. Formação educacional de surdos não é qualquer inclusão, são 2 surdos. Não é em qualquer país, é no Brasil. Então eu separei os núcleos temáticos. Então já dá para eu ter uma ideia e dá para eu saber, para eu não ser tangencial, para eu não fugir do tema. Então quando eu faço esse macete de separar os núcleos temáticos, não tem como eu ser tangencial, porque aí o aluno pode começar a escrever e falar de outros desafios educacionais. Não, eu quero falar de surdos. Outra coisa que eu devo fazer, achar sinônimos. Desafios me gera o quê? Dificuldades, algo que não é presente, algo desafiador. Faça uma pergunta ao tema. Separei núcleo temático, vou ver sinônimos, vou fazer uma pergunta ao tema. Como assim, professora? Porque eu fazendo uma pergunta ao tema, eu vou possivelmente formular respostas, questionamentos e reflexões. Então o ideal é fazer o quê, professora? Ler com calma, nós vamos chegar na última etapa, separar núcleos temáticos, que aí eu vou identificar realmente o que a banca quer, achar sinônimos e fazer uma pergunta ao tema. Fazer uma pergunta à problemática. Depois de formular essa pergunta, aí eu vou buscar respostas. Por que é tão difícil formar surdos no Brasil? Fiz uma pergunta ao tema. Se há desafios, se há dificuldades, se é algo que necessita, que é desafiador, por que é tão difícil? Então, formulada a pergunta ao tema, a problemática, já separei os núcleos, já achei alguns sinônimos, depois eu vou achando mais. Fiz a pergunta, por que é tão difícil formar surdos no Brasil? Por que será? Será que é uma questão só política? Será que também pode ser uma questão pública? Uma questão social? Uma questão familiar? Sim. Será que essas crianças são inclusas mesmo desde pequenas? Você, por exemplo, você lembra de algum amigo seu, algum amiguinho seu, dentro de sala de aula incluso como surdo? Eu não me recordo. Então, é uma coisa desafiadora? Sim. Por isso foi lançada a pergunta. Então, procure sempre fazer isso. Lance a pergunta ao tema. Ah, se o tema já for uma pergunta, lance a si mesmo ou tente responder. Aqui, ó. Razões, motivos para formular a tese. Faça uma pergunta ao tema. Faça. Aqui, foi feito. Por que é difícil? Existe algum motivo. E eu vou, através dessas respostas, desses motivos, desses questionamentos, dessas reflexões, eu vou buscar o quê? A minha redação, a minha estrutura, o meu argumento. Por quê? Um argumento expositivo, um artigo expositivo, que é feito dentro de uma redação, é feito através de dados, de informações, de fatos. E eu vou dissertar.
Então, eu separei núcleos temáticos, vou encontrar sinônimos, vou formular uma pergunta para o meu tema, que através dessa pergunta vão ser possíveis respostas que estão vinculadas aos textos motivadores. Por quê, professora? Eu estou buscando a minha tese, não estou? Eu não tenho textos motivadores, são motivadores, não copiadores. Vocês não podem copiar. Ah, posso pegar algum dado lá estatístico? Até posso, mas eu não posso copiar o que a banca me deu. Lá é para motivar, para te ativar, para fazer com que você relembre o seu conhecimento de mundo. Fiz a pergunta para formular minha tese. A partir daqui eu já começo a formular minha tese. Por quê? Porque eu vou buscar o que eu acabei de falar para vocês. Vocês se recordam de algum amigo incluso, surdo na sala de aula? Por que isso acontece? É uma questão ideológica, política, social, cultural? Eu vou começar a formular. E através dessa formulação, eu estou buscando argumentos 1 e 2. As possíveis respostas estão veiculadas aos textos motivadores. É óbvio, porque às vezes tem coisas, fatos, assuntos, determinados argumentos, informações, conceitos que estão no texto motivador, que vai me ativar e vai fazer com que melhore a minha escrita, mas não é para copiar, tá? Outra coisa, eu trouxe aqui, eu coloquei aqui 4 temas de Enems anteriores. Não, isso não quer dizer que vai cair, é óbvio que não vai cair. Mas eu preciso saber o assunto que está sendo tratado. Por quê? Olha lá na frente lá que eu coloquei. Assunto é diferente de tema. Tem aluno que confunde assunto com tema. O assunto é o abrangente, está ali incluso ali dentro. O tema é o literal. O tema é o que é a problemática, é o que a banca quer, é o que a banca já formulou. Ela colocou um assunto e formulou o tema. E é o que ela quer que você faça, que a partir daquele tema você busque uma pergunta com as respostas e você vai formular a sua tese. O trabalho na construção da dignidade humana, 2010, foi o tema do Enem 2010. O trabalho na construção da dignidade humana. Qual é o assunto? Trabalho. Esse é o assunto. Mas trabalho é um assunto abrangente. Ele gera vários viés. E o viés que a banca pegou foi o quê? Na construção da dignidade humana. É qualquer trabalho? Não. É o trabalho na construção da dignidade humana. Então, qual é o assunto? Trabalho. Qual é o meu tema? Tudo isso. O que eu faço? Eu vou buscar os núcleos temáticos, construção da dignidade, qualquer dignidade humana. Outro tema, 2011, viver em rede no século XXI. É viver em rede, rede de balançar? Não, rede de internet, rede social. É qualquer tempo, em qualquer época? Não, século XXI. Então, assunto, viver em rede. Qual é o tema todo? Viver em rede no século XXI. Então, a minha oração, ela está resumidora. Eu tenho que olhar para o assunto e ver o que a banca quer. O assunto é viver em rede. Eu vou falar da vivência nas redes sociais? Era para falar isso? Sim. Mas era para falar só isso durante o texto? É isso que eu estou querendo que vocês entendam. Eu vou falar só uma coisa? Não. Eu tenho que, durante o texto, falar dos núcleos temáticos. Então, a banca, nesse ano, queria que o aluno falasse como é viver em rede no século XXI. Aí o aluno gerava uma pergunta e, através dos textos motivadores, ele ia se respondendo, ele ia fazendo questionamentos e reflexões. Como é que será que foi em 2011 aquela coisa toda, aquele êxtase de estar vivendo numa rede social? 2012, o movimento migratório para o Brasil no século XXI. Qual é o assunto? Movimento migratório. Mas é qualquer movimento migratório? Não. Para o Brasil, mas no século XXI.
Então, estão vendo que esses 2 anos falaram bastante de século XXI. Foram muitas coisas acontecendo no século XXI. Então, o meu tema todo, movimento migratório para o Brasil no século XXI. O meu aluno tinha que o quê? Separar núcleos temáticos. O movimento migratório, que estava acontecendo no Brasil no século XXI. Então, ele tinha que separar temas, os núcleos temáticos e vir falando. Ele poderia ter aluno que só ficou focado falando em movimento migratório. Mas é só isso? Não. Que estava acontecendo o quê? Vinda migratória, Brasil. Tudo que está acontecendo no Brasil. E foi em qualquer tempo? Não, no século XXI. Por isso que eu quero que vocês entendam. Separar núcleos temáticos, elaborar a tese, fazer pergunta ao tema, elaborar a tese e vir falando desses núcleos dentro do texto. Para quê? Para não fugir do conteúdo, para não ser tangencial, porque vai perder ponto em uma das competências, que é o quê? O entendimento do tema. Os efeitos da implantação da lei seca no país, 2013. Teve alunos, né? Teve bastante pessoas que erraram muito. Por quê? Porque ficaram focando só no assunto, só na lei seca. Mas o tema é só o assunto, lei seca? Não. O tema é tudo que está ali. Os efeitos da implantação da lei seca no país. Então, ele teria que ter separado os núcleos. Os efeitos da implantação. Então, estava sendo implantada uma lei. Essa lei estava causando efeitos na população. Era qualquer população? País. Então, ele separa núcleos para não ser tangencial. Delimitar o tema, quando for delimitar tema, não pode ser tangencial. Então, pegou o tema, vou passar trabalho para casa assim. Pegou o tema, circula o núcleo, vê o que é mais importante, vê o que é o assunto gerador, depois você vê o tema todo, a sua oração toda, completa. Por quê? Focaram só no assunto, lei seca, e os efeitos da implantação. O que será que essa lei estava gerando no país naquele momento? Será que estava acontecendo? Então, a banca estava acontecendo muita coisa no país nesse ano de 2013, devido à lei seca. Então, o aluno tinha que ter feito a pergunta, separado o núcleo e ter voltado no texto motivador. Por quê? Porque no texto motivador há possíveis respostas para a minha pergunta. Então, daqui para frente, leia o tema com calma, separa núcleo, vê qual que é o assunto gerador e depois examina seu tema todo. Gera uma pergunta, procure, use sinônimos e depois começa a vir respondendo essa pergunta através dos textos motivadores. Se eu não der texto motivador, você está em casa, você pode pesquisar sobre o assunto, sobre o tema. Através da sua pesquisa, você vai estar gerando textos motivadores, tá? Técnicas de leitura. Leia o tema completo, sem preguiça, tem gente que chega lá, blá, 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 rapidinho. Faça uma leitura profunda, tá? Uma leitura plurissignificativa. Vai buscar os sinônimos, vai buscar as significações. Destaque as palavras mais importantes do tema, os núcleos temáticos e ache sinônimos. Leia o tema, destaque palavras mais importantes e ache sinônimos. Essas palavras são qualquer? Não, são os núcleos temáticos. 3. Leia os textos motivadores, mas não os copie. Vocês estão em vantagem, vocês estão em casa. Então, se eu der vários temas, vocês podem o quê? Verificar textos, assuntos sobre o tema. Monte um esquema textual. Como é que é esse esquema? Já dei várias vezes, né? O modelo introdutório, os desenvolvimentos, a conclusão, dentro da conclusão, a intervenção, porque estamos falando de Enem. Identifique argumentos, observar possíveis ressalvas. O que é isso, professora? O que é uma ressalva? Uma ressalva é quando eu defendo algo, defendo, mas sei que existe um defeito. Eu estou defendendo, mas eu sei no fundo que existe um defeito.
Eu posso fazer ressalvas? Sim, mas eu devo usar o quê? Conectivos. Entretanto, só que eu não posso focar, porque se eu estou afirmando aquele assunto, todo lado positivo eu escolhi o meu lado, eu posso dar uma ressalvazinha, mas eu não posso focar na ressalva, mas eu posso fazer uma ressalva, desde que eu use conectivos. Entretanto, 5. Depreenda desse conjunto a ideia central. O que é depreenda? Conclua. Então, eu vou concluir desse conjunto todo, que eu já fiz esse aparato todo, a ideia central. Ou seja, monte sua tese. Então, vou montar minha tese depois desse aparato todo? Sim. Leitura, sinônimo, núcleos temáticos, leitura do texto motivador, pergunta ao tema, argumentos, monte sua tese. Literalmente, a sua ideia central deve ter relação direta com o tema, é óbvio. Então, se eu lancei uma pergunta ao tema, como foi feito ali no dos surdos, né? Por que é tão difícil formar surdos no Brasil? A pergunta está fugindo ao tema? Não. Eu formulei a pergunta e, baseado nela, eu vou conseguir respostas, vou formular respostas, vou formular minha tese a partir de respostas que eu vou encontrar nos meus textos motivadores, ok? Então, vamos anotar tudo isso, entendeu? Vamos procurar estudar, porque agora eu estou focada nessa parte da delimitação do tema, que é importante, porque eu já percebi também que às vezes o aluno se prende ali, na hora que vê aquele tema enorme, ele fica preso, não consegue evoluir a redação. Por quê? Porque ele não consegue interpretar e não consegue delimitar, e não consegue sair da parte de assunto, conteúdo, estrutura, tema, tese. O aluno fica preso. Eu espero que com essa aula vocês tenham entendido que agora, a partir de agora, quando vê o tema, por maior que seja ou menor, façam a separação de núcleos, encontre sinônimos e faça perguntas ao tema. Ok? Muito obrigada por essa aula e até a próxima.